Tudo bem com você? Recentemente, o Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, entrou com uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acusando o Fernando Haddad de calúnia, injúria e difamação por associá-lo ao esquema de rachadinha. A ação lá no Supremo, olha bem, caiu para a relatoria do André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico. Vocês sabem que o André Mendonça foi indicado pelo Bolsonaro. Em 22 agora de janeiro, o magistrado havia dado um prazo de 15 dias para o Fernando Haddad se manifestar sobre a ação. E o Fernando Haddad, através da AGU, se manifestou e a gente vai mostrar por que o Haddad fez o Flávio Bolsonaro provar do próprio veneno lá no Supremo Tribunal Federal. Mas é importante a gente lembrar algumas coisas que são públicas, Vocês devem lembrar que o Fernando Haddad só se referiu ao esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro, porque ele realmente está ligado a isso, segundo a Justiça do Rio de Janeiro. O caso das rachadinhas envolvendo o Flávio Bolsonaro, que é o filho, repito, mais velho do ex-presidente, teve início em 2018, quando um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou uma movimentação atípica de 1,2 milhão na conta do ex-assessor Fabrício Queiroz. Vocês lembram disso? Vocês lembram que, na época da presidência do Bolsonaro, um pouco antes, a Michele Bolsonaro, atual esposa dele, recebeu 89 mil reais na conta depositado em cheques de valores pequenos pelo Fabrício, pela mulher do Fabrício Queiroz. A investigação lá de 2018 revelou indícios de um esquema de desvio de salário de funcionários do gabinete do Flávio, quando ele ainda era deputado estadual na Alerj. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, os valores eram lavados por meio de uma loja de chocolates e pela compra de imóveis com pagamento em espécie. Uma reportagem da Juliana Dalpiva, lá no UOL, fez um levantamento de 107 imóveis, 50% deles comprado no todo ou em parte com dinheiro vivo. Então, a relação do Flávio Bolsonaro e o esquema de rachadinha é de conhecimento público. Por isso, o Haddad falou o que falou. Mesmo assim, o Flávio entrou no Supremo Tribunal Federal com uma queixa-crime contra o Haddad. Não sei se vocês lembram, mas o Mauro Cid, exatamente, o lambibotas Mauro Cid, ele, em depoimento à Polícia Federal, ele chegou a dizer que fez depósitos em dinheiro vivo para Michele Bolsonaro. Ele falou isso para a Polícia Federal. Então, isso é de conhecimento público. Segundo as investigações e as reportagens que saíram sobre isso, o esquema das rachadinhas saiu do Rio, com o Bolsonaro, principalmente, para dentro do Congresso, para o gabinete do Bolsonaro. E segundo os depoimentos do Cid, tudo leva a crer que também o esquema também foi levado para dentro do Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada. Mesmo assim, quando o Haddad falou que o Flávio Bolsonaro praticou rachadinha, ele entrou com uma ação, né, uma queixa-crime no Supremo. Quem pegou a relatoria foi o André Mendonça. O André Mendonça deu 15 dias para o Haddad responder sobre a ação. A AGU, representando o ministro da Fazenda, entrou e disse o seguinte: olha como é interessante. Abre aspas. As declarações do ministro Fernando Haddad estavam plenamente inseridas no contexto democrático
e amparadas pelo direito fundamental à liberdade de expressão. Sendo assim, qualquer tentativa de criminalizá-las configura uma violação aos princípios constitucionais da livre manifestação e do direito à crítica política, o que impõe o reconhecimento da atipicidade da conduta e, consequentemente, a rejeição liminar da queixa-crime, diz trecho da manifestação da Advocacia Geral da União, enviada ao Supremo a pedido do Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Então, o Haddad fez nessa ação o Flávio Bolsonaro provar do próprio veneno. Eles sempre não falam que é liberdade de expressão? Muito interessante. Comente, compartilhe muito, mas muito obrigado e até o próximo vídeo.